Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Bruno Martins de Física e no quadro de hoje, Resumo Enem, nós vamos relembrar, aprender alguns conceitos relacionados à força elétrica, também muito conhecido como lei de Coulomb, tá? Então, se você busca aí compreender um pouco mais sobre esse assunto, busca aprender como da onde vêm os conceitos, como resolver os exercícios, esse vídeo é feito para você. Esse tópico da força elétrica ou lei de Coulomb, no Enem ele não é tão comum de cair, tá? Nos vestibulares já é mais recorrente, porém no Enem ele deixa um pouco essa parte mais matemática da lei de Coulomb de lado e foca um pouco mais na parte cotidiana, na parte teórica. Nos vestibulares que é mais característico cobrar essa parte matemática da lei de Coulomb. Beleza? Mas, como um bom estudante, nós temos que estar precavidos e saber de tudo para chegar na hora das provas e arrebentar. Beleza? Então é o seguinte, o assunto de hoje é força elétrica ou lei de Coulomb, tá? E para a gente começar, a gente tem que relembrar, né, ver quem foi Coulomb, tá? O nome dele completo era Charles Augustin de Coulomb, que em 1785 formulou a lei matemática que rege a interação entre partículas eletrizadas, tá? Então, a lei de Coulomb nada mais é do que o estudo da interação entre as partículas eletrizadas, tá bom? Então, Coulomb estudou essa interação entre essas partículas. Usando o modelo newtoniano, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de forças de atração ou repulsão, dependendo dos sinais da carga. Isso aqui, você provavelmente aí já estudou, que cargas de sinais, o que acontece com sinais, cargas de sinais iguais, sinais diferentes, nós vamos relembrar isso aí, beleza? Então, quando se fala em lei de Coulomb, nada mais é do que o estudo da interação entre partículas eletrizadas, beleza? Então, vamos lá. Ó, só para relembrar, então, cargas de sinais contrários, sinais opostos. O que acontece? Uma atração entre elas. Cargas de sinais iguais. O que acontece? Uma repulsão entre elas, tá? Então aqui nós vamos ter uma interação de atração, porque possuem sinais diferentes, e aqui vamos ter uma interação de repulsão, porque possuem sinais iguais. Tá bom? Isso aí é o básico para gente. Então, aqui, vamos considerar dois corpos eletrizados, classificando eles de carga 1, Q1 e carga Q2, separados por uma distância D. Então, nós temos aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui, nós temos aqui esses dois corpos, Q1 e Q2, separados por uma distância D. É muito comum nos exercícios aí que vocês irão encontrar as seguintes palavras: cargas elétricas multiformes. Meu Deus, Bruno, o que é isso? Isso vai influenciar em que na resolução dos exercícios? Na resolução dos exercícios, não vai te influenciar em nada, tá? Quando leva em consideração apenas ali o fator da interação elétrica entre as partículas, tá? Então, quando o enunciado referir a cargas elétricas multiformes, ele está nada mais, nada menos dizendo para você que o tamanho, as dimensões daquelas partículas eletrizadas são desprezíveis frente ao meio na qual elas se encontram, tá? Então, multiforme é algo muito pequeno, com dimensões desprezíveis frente ao meio na qual ele se encontra, tá bom? Na sua resolução dos exercícios, isso não vai te atrapalhar em nada, tá bom? Então vamos lá. Ver aqui. O próximo que nós temos que construir o conceito aqui juntos, para aí a gente entrar mais na parte matemática, na parte física do negócio.
Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica, em outras palavras, uma força entre eles, tá? Essa força, pessoal, ela não é necessariamente de contato. Essa força, ela pode ser por distância, tá? Quando você estuda lá no primeiro ano do ensino médio, lá as leis de Newton, né? Um corpo empurra o outro, você tem a força com interação a partir do contato, certo? Mas aqui na força elétrica não precisamos do contato entre as partículas para ter essa interação entre elas. Um exemplo muito parecido é a atração gravitacional. Os objetos caem devido ao que a força gravitacional que o nosso planeta Terra atrai os objetos para o seu centro. Mas não há a interação por contato, tá? É uma interação por campo, tá bom? É uma analogia aqui também, só que aqui nós vamos falar aqui de campo elétrico, enfim, tá? Então, essa força é o que? É uma interação entre essas cargas elétricas, tá? Todas as cargas elétricas possuem um valor X. E essa interação não precisa ser necessariamente de contato, tá bom? O que Coulomb percebeu, pessoal? Coulomb foi um cara muito astuto, muito esperto, tá? Muito estudioso. E ele percebeu o seguinte, quando ele pegava lá, ó, vamos supor aqui é uma carga 1, a letra aqui é uma lindeza, né, gente? Ó, carga Q2. Essas cargas, elas estão separadas por uma distância D. Vamos esquecer se ela é uma carga positiva ou negativa, tá? Coulomb percebeu o seguinte, que quando ele alterava essa distância D, o módulo da força elétrica, ela também se alterava, seja ela de atração ou de repulsão. Então, se eu diminuísse essa distância D, acontecia algo. Se eu aumentasse essa distância D, acontecia outra coisa. Então, Coulomb começou a perceber o seguinte, que se ele alterasse as distâncias, essa força elétrica, ela mudaria. O que nós podemos ver aqui, então? Ó, atenção. A força, o que Coulomb percebeu? Que a intensidade da força elétrica diminui à medida que se aumenta a distância de separação D. Ou seja, pessoal, se eu aumentar essa distância D, a força elétrica, ela diminui. Coulomb percebeu isso. À medida que essa distância entre essas partículas iria aumentando, essa força de interação, ela iria diminuindo, tá? Quando ele falar em direção, né, alguns exercícios pode te perguntar aí, o módulo da força elétrica, você vai calcular a partir de uma equação que nós vamos ver, e a direção é sempre a reta que une esses dois pontos aqui, tá? Essa é a direção. O sentido aí também vai depender do valor das cargas, tá bom? Que nós vamos ver daqui a pouco. Tá, ok? Então, a primeira coisa aí que Coulomb percebeu é que quando ele variava a distância entre essas partículas eletrizadas, a força elétrica de interação entre elas iria se alterando também, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos nos atentar aqui. Como nós já sabemos, né, mas vamos dar uma relembrada, quando nós temos aqui cargas de mesmo sinal, observe aqui, cargas de mesmo sinal, essa força é uma força de repulsão. Agora nós temos o nome. Uma força elétrica de repulsão para cargas com o mesmo sinal. Ok? Showzeira? E quando essas cargas forem de sinais opostos, essa força agora passa a ser de atração, tá? Então, quando a força, as cargas, o valor delas tiverem valores opostos, né? Uma carga positiva, outra carga negativa, essa força passa a ser uma força elétrica de
atração. Tranquilo? Tranquilo, né? Isso aí a gente já é um pouco lógico dos conceitos que nós já temos na cabeça lá atrás. Tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, o que acontece? Coulomb, ele já conseguiu, demonstrei aqui para vocês, que ele percebeu que a interação entre as cargas, ela dependia da distância, certo? E quando essa distância era alterada, a força também se alterava. Coulomb percebeu que quando essa distância aumentava, quando essa distância aumentava, o que acontecia com a força elétrica? Força elétrica, pessoal, representada por F índice E, força elétrica. Se aumentamos a distância entre essas cargas, aumentamos a distância D, a força, ela, diminui. E se eu fazer o contrário? E se, ao invés de aumentar a distância, eu diminuir? Então, se eu diminuir a distância D entre essas cargas, acontece o oposto com a força. Essa força de interação, ela vai aumentar. Tá? Coulomb percebeu isso. Então, importante, pessoal, isso aqui é extremamente importante, porque vários exercícios, eles tentam relacionar esse conceito aqui da distância, aumentar, diminuir, etc., dentro das questões, principalmente questões teóricas e questões que você precisa uma manobra algébrica um pouco maior para resolvê-las, tá? Então, atenção. Diminuiu a distância, força elétrica aumenta. Aumentou a distância, força elétrica diminui. Beleza. Então, o que nós podemos tirar com isso? Nós podemos tirar o seguinte, olha aqui, que a força elétrica, ela é inversamente proporcional à distância. Como assim, Bruno? Inversamente proporcional à distância? Por aquilo que nós acabamos de falar. Porque quando a distância aumenta, a força, ela diminui. Quando a distância diminui, a força aumenta. Então, quanto um vai para um lado, o outro vai para o outro. Por isso que são inversamente proporcionais. Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que Coulomb percebeu foi o seguinte, que essa força de atração ou de repulsão, ela não dependia apenas da distância entre essas cargas. Ela dependia também dos valores, dos módulos das cargas elétricas, tá? Então, se eu tenho lá uma carga 1, e uma carga 2, a força elétrica, o que acontece? Ela vai depender também dos valores dessas cargas. Coulomb percebeu que quando ele aumentava o módulo dessas cargas, a força elétrica também aumentava. Então quer dizer que quando eu aumentar o valor, o módulo dessas cargas, a força elétrica aumenta. Consequentemente, se eu diminuir os valores dessas cargas, a força elétrica, ela também diminui. Com isso, Coulomb percebeu então que a força elétrica, ela é diretamente proporcional aos valores das cargas Q1 e Q2. Ok? Diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Uma diminui, a outra também vai diminuir. Tá? Então, o Coulomb percebeu inicialmente essas duas situações. Então, o que nós podemos ver aqui? Definição. O módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pultiformes, com dimensões desprezíveis, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, ou seja, módulos,
das duas cargas. Nós acabamos de falar aqui, ó. Se eu aumento os valores dessas cargas, os módulos dela, a força elétrica também vai aumentar. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. Bruno, peraí. Você falou que é inversamente proporcional à distância. Show de bola. Mas ele está falando aqui que é ao quadrado. Sim, é ao quadrado. E eu vou te explicar o porquê. Eu não falei antes de propósito. O que acontece, pessoal? Pensa aqui comigo. Essa força, seja ela de atração ou de repulsão, ela não vai existir apenas por parte de uma partícula. Por exemplo, essa força de atração e de repulsão só vai existir para a partícula 1 e não para a partícula 2. Não. Essa força elétrica, essa interação acontece por meio das duas partículas eletrizadas. Então, essa aqui aplica uma força nessa, então a carga 1 aplica uma força na carga 2 e a carga 2 na carga 1. Ou seja, então as duas vão interagir, tá? Vamos supor que as cargas tenham o mesmo sinal. Vamos supor que essa aqui é positiva e essa aqui também é positiva. Beleza? Vai ser qual tipo de força? De atração ou de repulsão? Repulsão, por quê? Mesmo sinal. Então, elas vão se repelir. As duas, pessoal, elas vão se repelir e vão alterar a distância entre elas, tá? Então, não é somente essa carga 1 que vai se movimentar uma distância d. Essa carga 2 também vai se movimentar uma distância d. Então, se a carga 1 se move uma distância d e a carga 2 também uma mesma distância d, então vou ter aqui que d vezes d é igual ao quê? D ao quadrado. Então, aqui nós temos um quadrado. Então, a força elétrica, essa força de atração ou de repulsão, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Não esqueça isso, estudante, beleza? Não podemos esquecer, tá? Então, nós estamos quase terminando de construir todo o raciocínio que o Coulomb fez para chegar na equação final, tá? Então, vamos lá. Para a gente finalizar essa parte, partir para a próxima descoberta. A força elétrica, seja ela de atração ou repulsão, depende do quadrado da distância. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas partículas. E ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos dessas cargas. Beleza? Então, vamos limpar aqui e partir para o próximo. Beleza. Antes de falar nisso aqui, antes de voltar aqui na equação final, quero falar desse cara aqui, pessoal. Aí a gente volta ali. Esse camarada aqui, ó. Esse K. O que é esse bendito K? Coulomb percebeu que quando ele pegava essas partículas e colocava em um determinado meio, então vamos lá, tem um meio aqui, ó. Tá? Vamos supor aqui que esse aqui seja o vácuo, ok? Aí, vamos pegar outro meio, tá? Um outro meio qualquer aqui, tá, pessoal? Por exemplo, a água, tá? Um exemplo. O que Coulomb percebeu? Que quando essas cargas se encontravam no vácuo, um meio vácuo, por exemplo, o comportamento delas era diferente quando ele pegava essas mesmas cargas e colocava na água. Ó, são as mesmas cargas, tá? Os mesmos módulos, valores. E Coulomb percebeu que quando ele trocava de meio, saía do vácuo e ia para a água ou para outro meio qualquer, essa força de interação ela era modificada. Então Coulomb percebeu o quê? Que além do módulo dessas partículas, além da distância entre elas, essa força elétrica ela também dependia do meio na qual essas partículas eletrizadas se encontravam.
tá? Então, Coulomb percebeu que no vácuo, essas partículas, a força delas de interação ou de repulsão acontecia de um modo, e na água acontecia de outro modo, no óleo de outro modo, enfim, varia de acordo com o meio. Então, Coulomb percebeu também, né, que o meio alterava essa interação. Então, ó, o valor da constante K, constante. Por que constante? Porque para cada meio, esse valor não se altera. É claro, para o ar vai ser um, para a água vai ser para o outro, para o óleo vai ser para outro, mas para esses meios, o valor do K é sempre igual, tá? Esse K é denominado constante eletrostática, tá bom? Então, nós temos o K, que é denominado constante eletrostática, tá bom? Ela depende do meio em que as cargas se encontram. Esse K, essa constante K é definida no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Então, qual seria o valor delas? Nós temos aqui, como foi calculado, né? É que o K vai ser inversamente proporcional a 4 vezes π vezes a permissividade absoluta do meio na qual ela se encontra. Isso aqui para a gente não vai interessar. O que interessa aqui para a gente é esse valor, tá? Depois de fazer todo aquele cálculo e descobrir, cada meio vai ter um valor X. Nos exercícios que nós vamos, na maioria dos casos, resolver, tá? Nós vamos trabalhar com o valor de K no vácuo. No vácuo. Então, é importante você ir decorar o valor da constante eletrostática no vácuo, porque ela vai ser muito utilizada. Bruno, eu preciso ficar decorando de todos os meios, do vácuo, da água e assim por diante? Não, não precisa. Geralmente, se o K estiver em outro meio, na água, por exemplo, o exercício ele vai te fornecer, a não ser que ele queira que você calcule esse, tá? Mas pode acontecer do exercício, quando se tratar no vácuo, ele não te dá esse valor. Então, você vai ter que lembrar quanto é esse valor do K, constante eletrostática, no vácuo, que é o mais utilizado, tá bom? Então, senhores, fazendo todo o cálculo aqui da permissibilidade aqui do vácuo e assim por diante, o valor que nós vamos ter aqui para o K no vácuo, tá? O K tá aqui, ó. O K no vácuo, que é o que nós vamos estar utilizando, ele vai ser qual? K0, tá? A representação do K no vácuo é igual a 9 vezes 10 elevado à nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso aqui no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Beleza, pessoal? Então, esse valor do K, nós não podemos mais esquecer. 9 vezes 10 à nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Encaixa aí, ó, coloca aí na sua cabeça, tá? E o Coulomb percebeu o seguinte, pessoal, que quanto maior era o K do meio, essa força, seja ela de atração ou de impulsão, era maior. Então, quanto maior era o K, maior era essa força de interação. Com isso, Coulomb analisou o seguinte, chegou à seguinte conclusão, que a força elétrica ela é também diretamente proporcional ao K, ou seja, a constante eletrostática do meio. Beleza? Então, tranquilo. Nós temos então que a força elétrica é diretamente proporcional ao K, que é a constante eletrostática do meio, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Resumindo tudo isso numa única equação, como que ficaria? Ficaria uma coisa linda e que é muito parecida com uma equação que você provavelmente já viu em algum lugar. Aqui, senhores, a equação final da lei de Coulomb, da força elétrica. Deixa eu pegar a canetinha aqui, só um pouquinho. Então, nós temos aqui que é força elétrica, juntando todas aquelas informações que nós vimos,
ela é igual a K, que é a constante eletrostática do meio, nos exercícios é mais usual a do vácuo, vezes o módulo do produto da carga 1 com a carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Olha que belezura de equação que nós chegamos. Toda aquela linha de raciocínio para chegar a essa equação. Nós temos aqui uma pequena legenda, onde F é a força elétrica, que é dada em newtons, os Q são as cargas, que é dada em coulomb, distância dada em metro, e o K, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Observe que essa equação é muito parecida com a equação lá que vocês viram lá atrás, lá da gravitação universal. Lembra? Vou escrever ela aqui só para a gente comparar aqui, tá? Você tinha lá a constante universal, só que lá você trabalhava com as massas dos corpos, tá? Muito parecida, né? Ó, as duas, certo? Ó, aqui esse G é constante universal, também é um valor constante. Você tem massa 1, massa 2, né? O valor dessas massas, tá bom? Aqui não precisa do módulo aqui, porque essas massas não vão ser negativas. Dividido pela distância ao quadrado. São muito parecidas, mas aqui eu trato apenas da natureza elétrica das cargas, tá bom? Aqui eu trabalhava a força de interação gravitacional entre corpos, tá bom? Beleza, show de bola, entendemos perfeitamente. Algumas coisas a mais que nós não podemos esquecer, tá? Uma coisa que eu comentei lá atrás que é importante, que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Vou até reescrever aqui, porque é importante isso, que muitos exercícios podem fazer perguntas relacionadas a isso, né? A força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá bom? Então aqui, ó, se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade, F em função da distância, tem um aspecto de uma hipérbole, que nós já vamos ver logo a seguir, tá? Então, o que nós temos que relembrar aqui, pessoal? Sempre ficar atentos. Você tem aqui uma força F, uma distância D. Se eu dobrar a distância, ou seja, aumentar a distância, o que vai acontecer com a força? A força ela diminui. Aumenta a distância, a força diminui. Se eu aumento duas vezes, será que a força ela vai diminuir duas vezes? Não, presta atenção. Não esqueça que a distância é ao quadrado. Muito, mas muito cuidado com isso, tá? A distância é ao quadrado. Então, se a distância que aumentou duas vezes, a força ela vai diminuir 4 vezes. E assim sucessivamente. Se a distância aumentou 4 vezes, a força ela vai diminuir o quadrado disso. 4 ao quadrado, 16. Se fazer agora, diminuindo a distância. Se a distância for diminuída pela metade, se a distância diminui, a força aumenta ao quadrado. Se eu cortei pela metade a distância, a força ela vai aumentar 4 vezes, porque é a distância ao quadrado, tá? E se eu diminuir ainda mais a distância, diminuir ela ainda mais, né, d sobre 4, por exemplo, a força ela vai aumentar 16 vezes, assim sucessivamente. O que nós não podemos esquecer que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas, tá bom? Aqui, ó, coloca alguns outros meios que vocês poderão se deparar para o valor de K, tá? O ar seco e o vácuo têm aproximadamente o mesmo valor, tá? 9 vezes 10 a nona. Aí você tem da água, você tem aqui outro exemplo do benzeno, etanol, petróleo e assim por diante. Só para mostrar que
para cada meio, o valor do K ele vai se alterar. Porém, para aquele meio, esse K é constante. Show de bola? Tranquilo, né? Suave na nave, teta na manteiga. É isso aí. Vamos ver o gráfico dessa criança? Em alguns exercícios, você pode se deparar com esse gráfico que você está vendo aí, uma hipérbole, tá? Por quê? Porque ela nasce, surge por meio dessa coisinha linda aqui, força elétrica inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos lá, observe o seguinte, que quando a distância ela é diminuída 4 vezes, como a distância é ao quadrado, certo? O que vai acontecer com a força? Ela aumenta 16 vezes. Então, observem aqui, ó. Nós temos aqui a força em função da distância. Então, se a distância diminuiu 4 vezes, a força ela aumentou 16. Então, nós temos um pontinho aqui. Se a força, se a distância, né? Agora estou aumentando a distância. Ela agora é apenas a metade, a força ela vai estar diminuindo um pouco. Então, agora de 16, ela é apenas 4 vezes. Se for uma distância D, vai ser uma força F. Então, nós temos aqui outro ponto, outro ponto. Agora aqui, ó. Se a força, a distância, ela dobrar o seu valor, o que que acontece? Olha aqui, ó. A força cai 4 vezes. Então, eu vou estar aqui, a força vai estar caindo mais ainda. Tá? Vai estar lá se aproximando ali de zero, tá? Tendendo a zero. Isso aqui, a distância, ela aumentar 4 vezes, o que que vai acontecer? A distância aumentar 4 vezes, a força ela diminui 16 vezes. Então, ela vai estar mais próxima aqui do zero. E assim sucessivamente. Quando eu juntar esses pontos, nós vamos ter uma hipérbole, porque é uma grandeza inversamente proporcional à outra. Tá bom? Então, presta atenção no gráfico, é importante fazer essa interpretação que os exercícios podem cobrar isso de você. Tranquilo? Show de bola? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí tem alguns exercícios para nós praticarmos, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, separei 3 exercícios, um teórico, uma aplicação direta e uma análise mais algébrica da lei de Coulomb. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma questão teórica, tá? Para a gente fixar os conceitos. Ele fala o seguinte, a lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional. Opa, ela é proporcional. Então, nós temos 4 afirmações e vou verificar qual ou quais delas são verdadeiras, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha. A força elétrica, força de natureza elétrica, ela é diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional às cargas das partículas. Bruno, como que eu posso deduzir isso aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever a equação aqui, só para a gente lembrar. Força elétrica é igual ao K, que é constante, eletrostático no meio. Nós temos aqui o módulo do produto das cargas, Q1 e Q2, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Showzeira, show de bola. O que eu posso perceber aqui? Será que a força de natureza elétrica ela é proporcional às cargas das partículas? Opa, Q1, Q2. Sim. Então, a afirmação 1, verdadeira. Ela é proporcional às massas das partículas? Vou olhar na equação aqui. Tem massa aqui na equação? Então, essa, não é. É proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. É proporcional. Só vamos relembrar, ler aqui, que ela fala é proporcional. Ele não fala para mim se ele quer saber se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Ele não está falando aqui se é
diretamente, se é inversamente proporcional, tá? Aqui, olha, ele fala, a lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional. Então, vamos analisar para essa questão a seguinte situação. Para essa questão, vamos analisar o seguinte. Duas situações. Se ele quer saber se é proporcional, pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se ele quer analisar toda a equação como um todo, então, ao quadrado das distâncias entre as partículas vai estar correta, tá? A distância entre as partículas, opa, não, é ao quadrado. Então, essas duas afirmações, a afirmação 1 e a afirmação 3, a afirmação 1 e 3, elas estão corretas. Analisando que proporcional, vou pegar tantas as grandezas diretamente quanto as grandezas inversamente. Se o exercício falasse para mim apenas as grandezas diretamente proporcionais, seria, neste caso aqui, apenas a afirmação 1. Se ele quiser saber apenas inversamente proporcional, aí seria apenas a situação 3 para a gente aqui, tá bom? Mas, para nós aqui, para nós fixarmos bem, vamos analisar como um todo, diretamente e inversamente proporcional, tá bom? Neste caso, as afirmações 1 e 3 estão corretas. Não é diretamente proporcional à massa e também não é diretamente proporcional à distância, mas sim ao quadrado delas. Então, a afirmação 1 e 2 1 e 3 está correta, que vai ser a letra B. Nessa análise que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Eu peguei essa questão para a gente fazer toda essa análise aqui com vocês, tá? Então, se ele quiser saber apenas a grandeza inversamente proporcional, seria apenas o item 3. Se ele quiser saber a grandeza diretamente proporcional, seria apenas o item 1. Mas vamos analisar como um todo, tá? Para a gente aqui fixar um pouco melhor o conteúdo, tá bom? Analisando como um todo, tanto as grandezas diretamente quanto inversamente proporcionais, essas duas estão corretas, então é a letra B para a gente nesse estudo que eu estou fazendo com vocês, tá bom? Show de bola! Agora vamos para a próxima questão, a questão número 2, que é uma aplicação direta da equação, tá? O que é a questão número 2, o exemplo número 2 fala para a gente? Vamos lá. Duas cargas pultiformes, olha aqui, ó, aquela denominação que eu falei para vocês, pultiformes, de dimensões desprezíveis frente ao meio na qual elas se encontram. Igualmente carregadas, com carga elétrica de 3 microcoulomb. Estão afastadas uma da outra por uma distância de 3 centímetros. E no vácuo. Sabendo isso aqui, olha, ele já foi bonzinho aqui, já deu o valor do K para a gente. 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A força elétrica entre essas duas cargas será, então, ele quer saber a força elétrica, ok? Show de bola? Show de bola. Pessoal, vamos atentar ao seguinte, que por meio do enunciado eu já consigo eliminar alguma das alternativas. Como? Olha aqui. Ele fala que as cargas, elas são igualmente carregadas. Opa, se elas são igualmente carregadas, isso significa o quê, pessoal? Que Q1 é igual a Q2. Olha aqui. Se elas são iguais, elas têm as mesmas cargas, tá? Nesse caso, de acordo com o valor que ele me deu aqui, o valor é positivo. Então, tanto Q1 como Q2 têm o mesmo valor, são positivas. Então, essa força vai ser de atração ou de repulsão. Se elas têm o mesmo sinal, essa força será de repulsão. Então, ó, eu vou analisar aqui as alternativas. A letra A fala repulsão, pode ser. A letra B, ela fala de atração. Opa, não, já vou eliminar aqui, ó. A letra C fala de repulsão, pode ser. A letra D também fala de repulsão. E a letra E fala de atração. Então, não pode ser também a letra E. Então, muita atenção, que vários exercícios
Você pode eliminar algumas alternativas apenas lendo o enunciado e interpretando ele. Não precisa fazer, às vezes, nem conta nenhuma. Você já consegue eliminar algumas alternativas, digamos assim, absurdas. No caso aqui, nem precisa entender muito do conteúdo para saber que não é aquelas alternativas. Então vamos lá. Q1 igual a Q2, que é igual a 3. Agora que vem elas, uma coisa importante aqui. Professor, que letra é essa aqui? Meu Deus do céu. Essa letrinha é uma letrinha lá do alfabeto grego, chamada de Mi, e ela tem um valor para a gente trabalhar muito com notação científica, hein, pessoal? Essa parte aqui de força elétrica, lei de Coulomb, trabalha muito com notação científica. O próprio valor do K é dado em notação científica. Então, uma dica para você, se você tem dificuldade em trabalhar com operações matemáticas envolvendo notação científica, volta lá atrás, dá uma relembrada, porque é extremamente importante isso. Sem isso, você terá muita dificuldade em prosseguir com um conteúdo envolvendo essa parte da lei de Coulomb. Não só dela, né? Nos outros também. Então, nós temos aqui um prefixo aqui, que é um mi, que equivale a 10 a menos 6. Então, como que eu vou escrever isso aqui? 3 vezes 10 a menos 6. Olha lá que lindo. Qual a unidade de medida? Não podemos esquecer, Coulomb. Show de bola. Qual que é a distância, senhores? A distância vale 3 centímetros. Bruno, diga, senhor. Posso trabalhar em centímetros aqui? Boa pergunta. Vamos analisar? Vamos. Olha aqui, ó. Essa pergunta eu já te respondo rapidão. O K tá dado em quê? Em metros. Não tá? Tá. Então a distância aqui não pode ser dada em centímetros. Tem que ser dada em metros. Boa, Bruno. Boa, boa. Peguei, entendi. Quer dizer que o K dado em metros, então a distância tem que ser dada em metros. Muito bom. Então, mas como que eu faço mesmo? Centímetros para metros? Basta dividir isso aqui tudo por 100. Só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Passando isso para notação, vamos trabalhar isso em notação? Fica 3 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Tranquilo. Esses são os valores que ele me deu, além do valor constante para cá. Agora eu vou pegar a minha equação. O que diz a minha equação? Que a força elétrica ela é igual a quem? Ao K vezes o módulo das cargas, Q1 e Q2. Isso tudo dividido pela distância ao quadrado, certo? Showzeira. Muito bom, senhor. Então, vamos lá. Vamos colocar os dados que foi fornecido, né? Vamos lá. F, força elétrica, é igual. Quantos que vale o K? Tá aqui, ó. 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 elevado a nona. Pessoal, eu vou fazer passo a passo, tá? Vou fazer passo a passo. Não é se você consegue fazer direto, show de bola, pode fazer. Mas vou fazer passo a passo para quem ainda está aprendendo como resolver certinho. Showzeira? Pessoal, você tem duas opções aqui, ó. Como Q1 é igual a Q2, você pode escrever como 3 vezes 10 elevado a menos 6 ao quadrado, ou 3 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6. As duas maneiras estarão corretas. Como nós estamos resolvendo passo a passo, eu vou escrever os dois, tá? O valor das duas cartas. Aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6, vezes, novamente, o 3 vezes 10 a menos 6. Show? Show. Dividido por quem? Pela distância, que vale 3 vezes 10 a menos 2. Isso tudo não podemos esquecer ao quadrado. Não pode esquecer do quadrado, senhores. Agora, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Aqui no cantinho. Então, vamos lá, ó. Passo a passo. Dá para fazer direto, tá? Vamos fazer passo a passo. Força elétrica. Aí, eu vou repetir o valor aqui, ó. 9 vezes 10 a nona. Agora, vamos lá. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 10 a quantos? Por isso que aqui é importante você saber trabalhar com as operações matemáticas e notação científica.
Na multiplicação, multiplica-se as bases, soma-se os expoentes. Menos 6 mais menos 6, isso vai me dar menos 12. Isso aqui dividido, outra aqui, ó, potenciação de notação científica. Tem aqui a potência, né, a notação científica, elevado ao expoente externo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e elevar normalmente ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9. Certo? 9. Show. Vezes 10. Aí, você vai pegar esse expoente de fora e multiplicar pelo expoente de dentro. Atenção, esse expoente de fora multiplica o de dentro e não eleva ele ao quadrado, é multiplicado, tá? 2 vezes menos 2, vou pegar aqui o vermelho, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Olha lá. Tranquilo, né? Dá para você simplificar cortando aqui e etc. Mas eu vou fazer passo a passo, falando novamente, para você entender certinho. Mas já dá para cancelar aqui, etc. Mas vamos lá, vamos sem pressa. Força elétrica é igual multiplicação de notação. 9 vezes 9, 81. Vezes 10. Multiplica-se as bases, somos os expoentes. 9 mais menos 12 dá menos 3. Dividido por 9 vezes 10 a menos 4. Olha lá, estamos chegando no resultado, pessoal. Olha lá, então agora já chego no resultado. 81 dividido por 9, volta no 9. Por isso que eu falei lá que dava para simplificar. 9 vezes 10 a quanto? Agora que tem que prestar atenção. Novamente, saber trabalhar com notação. Na divisão de notação científica, divide-se as bases, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 3 com menos 4. Vai ficar assim, ó, menos 3 com menos 4. Que é daqui, ó. Menos com menos dá mais. Então, menos 3 com mais 4 dá 1. Então, aqui vai ficar 1. Ok? Qual que é a unidade de medida de força? Newton, tá? Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui, ó. É Newton. Então, temos aqui a resposta. 9 vezes 10 a 1. 9 vezes 10 elevado a 1 Newton. Ou, se você quiser tirar da notação científica, é só andar com a vírgula para a direita. Isso aqui me dá um valor de 90 newtons. Olha que lindo! Aí eu vou analisar as alternativas que me sobraram. Repulsão de intensidade 27 newtons? Não. A letra B nós já havíamos eliminado. Letra C, de repulsão de 90 newtons? Opa, temos uma correta. Então, a D não vai ser. Então, a alternativa que é a correta é a letra C de casa, tá? Então, aí nós temos a resolução desse exercício, uma aplicação direta, tá? Para você entender como que vai encaixar esses valores aí na equação, tranquilo? Aí, alguns outros exercícios, pode pedir para você calcular o valor de uma carga, o valor da distância, ou até o valor do K. Mas aí é o quê? Aí é matemática, equação lá de primeiro grau, separar a incógnita e assim por diante, tá bom? Nada de muito tenebroso, tá bom? É só ter paciência, respirar fundo, se concentrar, relembrar lá dos conceitos físicos, matemáticos, isolar a incógnita e já era. Belezinha? Show? Vamos para o próximo, nosso último exercício de hoje. Nosso próximo exercício, ele vai falar o seguinte para a gente, tá? Uma análise, aí nós vamos ter que fazer uma análise do exercício. Então, vamos lá, vem comigo. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Ok. Triplicando a distância entre essas esferas, a força de repulsão entre elas torna-se. Tá, beleza. Novamente, vamos respirar. Que lá que eu já falei 1 milhão de vezes. A força elétrica, ela é inversamente proporcional
ao quadrado da distância. Pegou? Então, isso significa o quê? Que quanto um aumenta, a outra diminui. O que acontece com a distância aqui que ele está falando? A distância está aumentando. Então, a força, o que acontece com a força? Se a distância aumenta, a força diminui. Então, eu vou ler aqui as alternativas e eliminar as alternativas absurdas, sem fazer muita análise, só por isso que eu lembro, tá? Então, vamos lá. Ó, eu sei, então, que a força elétrica tem que diminuir. 3 vezes menor, 6 vezes menor, 9 vezes menor, 12 vezes menor, 9 vezes maior. Opa, elimina a letra E. Consegui eliminar uma alternativa sem muito esforço. Então, fico entre quatro alternativas, tá? Outra coisa é o quadrado da distância. Lembra lá do quadrado da distância? Por quê? Nós comentamos lá atrás, já deduzimos, porque essas cargas, a interação acontece entre as duas vão sofrer essa, no caso, como elas são iguais, essa repulsão, né? Elas vão se repelir, então essa distância, essa força será de repulsão para as duas, tá? Então as duas vão se afastar simultaneamente, tá bom? Então, por isso que é o quadrado aqui. Então, se ao quadrado, fazendo 3 vezes a distância, então, ó, D agora é 3 vezes, tá? Então, o que vai acontecer? Essa distância aqui, ó, vamos lá, FE, ó, 3 ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, nós temos aqui, ó lá, ó, 3 ao quadrado é quanto, estudante? Isso, 9, olha lá que beleza. Inversamente proporcional, tá? Então, se eu aumentei a distância, a força ela diminuiu. 3 vezes menor? Não, porque é o quadrado. Então, já elimina a letra A. 6 vezes menor? Não, porque 3 ao quadrado não é 6. Já elimino também. 9 vezes menor? Opa, temos uma candidata alternativa correta. A letra D fala o seguinte, 12 vezes menor também não. Tá? Então, o que eu analiso aqui? Que a força elétrica, quando eu aumentar a distância entre as cargas 3 vezes, a força elétrica ela vai diminuir 9 vezes, tá bom? Por toda a análise que nós fizemos aqui. Então, a alternativa correta é a letra C, 9 vezes menor. Fazendo apenas essa análise, eu consigo determinar qual é a questão alternativa correta aqui, tá? Nós não podemos esquecer que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao K, que é a constante eletrostática do vácuo, que ela é diretamente proporcional ao módulo do produto entre as cargas, ao módulo, não esqueça disso, dividido lá, pela distância quadrada, ou seja, ela é inversamente, essa força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas partículas eletrizadas, beleza? Então, esses foram os 3 exercícios, um exercício teórico, um exercício de aplicação direta e um exercício de uma análise ali da teoria da equação que nós podemos fazer por meio desse exercício aqui. Vocês irão se deparar muito com esses tipos de exercícios em livros, em apostilas, tá? E em vestibulares, principalmente, pode ter, inclusive, cair um gráfico, você analisar o gráfico, ver a hipérbole lá, ver o que acontece com a distância, aumenta, diminui, o que vai acontecer com a força, então tem que estar ligado nisso aí. Repetindo, no Enem, né, talvez esse ano de 2020, nem sei se o Enem vai acontecer esse ano, pode acontecer em 2021, não é recorrente de cair uma análise de gráfico da lei de Coulomb ou da equação, tá? Não é muito recorrente. Pode ser que esse ano eles cobrem, eu não sei, tá bom? A gente nunca sabe o que pode passar na cabeça deles lá. Então, nós temos que estar preparado, saber pelo menos os conceitos, a equação, temos que decorar a equação, decorar a constante eletrostática do vácuo, isso aí, a do vácuo pelo menos tem que estar na cabeça, não podemos esquecer, tá bom? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado, tá? Deixa aí seu like, comente novos tópicos que a gente pode estar discutindo aí, tá? É um vídeo totalmente caseiro aqui, tem alguns
alguns erros de fala, a gente acaba gaguejando aqui, mas é normal. É aqui como se fosse ao vivo aqui, tá bom? Então, é isso. A aula de hoje é essa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, estudante. Vem comigo.